E uma pesquisa Datafolha apontou a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas, uma queda da confiança dos brasileiros nas Forças Armadas. A pesquisa ocorre após a prisão do general Braga Neto, general 4 estrelas, acusado de envolvimento com um suposto plano de golpe de Estado em 2022. Aqui no telão estão os números. A pesquisa diz que para 40% dos brasileiros, ou 40% dos brasileiros, 40% dos entrevistados, disseram que confiam um pouco nas Forças Armadas. 34% dizem que confiam muito. 24% não confia e 2% não souberam responder. Esse foi o pior índice de confiança nos militares desde que a pesquisa começou a ser registrada. O melhor resultado foi em abril de 2019, no início do governo Bolsonaro, com 45%. O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas nos dias 12 e 13 de dezembro. E a margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. Como analisa, Serrão, esses números? Esses números servem para uma ótima reflexão. Primeiro, que eles são o resultado do que aconteceu no 9 de janeiro. O que queimou o filme completamente das Forças Armadas foi a prisão, foi aceitar passivamente a ordem de prisão de pessoas claramente inocentes que estavam lá na porta do quartel fazendo uma reivindicação. Não interessa se a reivindicação era inconstitucional, indevida, descabida, não importa. Isso pegou mal e atingiu a imagem diretamente das Forças Armadas. 9 de janeiro virou o dia da perfídia, então isso queimou o filme. De novo, depois vieram declarações de comandantes militares não demonstrando aquela força que a população brasileira espera do Exército Brasileiro. Então, o que era Força Armada acabou ficando conhecida como Frouxa Armada. Isso não pode acontecer, nenhuma instituição pode se desmoralizar. E o Exército se deixou, permitiu que isso acontecesse. E, para completar a operação, agora vem essa história da prisão de um general 4 estrelas, que vem seguida, na verdade, do que já tinha acontecido antes. A maldade feita contra um oficial exemplar do Exército Brasileiro, chamado Mauro Cid, essa também merece entrar para o rol aí daquilo que premia ou transforma melancias em bananas. E aí, o reflexo na opinião pública é exatamente esse. Para reverter isso, precisa de um debate agora nacional sobre o papel das Forças Armadas. A esquerda vai continuar destruindo a imagem das Forças Armadas. O que não pode acontecer é que as Forças Armadas deem a própria contribuição para essa destruição permanente de imagem, que vem desde antes de 1985, quando foi proclamada, entre aspas, a nova república, em que o presidente José Sarney só assumiu o poder porque o general Leônidas Pires Gonçalves permitiu em 85. Naquele momento, com a morte de Tancredo Neves, surpreendente, teria que ter havido uma outra eleição, mas a caserna achou melhor que Sarney daria segurança para fazer a transição. Tá vendo? Pagamos esse preço do erro daquela época até agora. E o que veio depois? Só tragédia. Então, ou o Brasil conserta, para de errar, define qual é o papel exato das suas Forças Armadas, ou a gente vai ficar nesse conflito estúpido que estamos vendo sempre. E o outro detalhe que é muito importante, o governo Bolsonaro também demonstrou que não dá para ter presença de militares como houve em áreas que são de atribuição dos civis, área de administração pública direta. O militar é para cuidar de tarefa afeita à defesa e não para ficar cuidando de administração direta, na qual ele acaba se envolvendo na política. A política não é para os militares, da mesma forma que também não é para os membros do Poder Judiciário.